Olá, queridos. Paz de Cristo Jesus seja convosco. O tema desta vez é visão do reino versus visão de curral. Para tanto, vamos ao texto que encontramos no Evangelho de Jesus, na versão de João, capítulo 10, versículo 16. Observe o que diz o texto sagrado. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Veja que é o próprio Cristo que faz essa importante diferenciação entre visão do reino e visão de curral. O ensino de Jesus deixa claro que a visão de curral é a visão restrita ou que se limita ao perímetro do aprisco ou ao perímetro congregacional. Ao contrário desta visão, a visão do reino é a visão ampla, é a visão que ultrapassa os limites da congregação ou do aprisco, é a visão que enxerga as almas, é a visão que contempla o id. Portanto, não há dúvida de que a visão que deve nos orientar, ou a visão que devemos seguir, não é a visão de curral, mas a visão do reino. Embora este ensino tenha sido ministrado por Jesus e esteja registrado em um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, ao que tudo indica, a grande maioria dos líderes não conhecem ou, se conhecem, ignoram o ensino que Jesus ministrou aqui, o que ele nos deixa neste trecho das Escrituras. Pois, ao contrário do que Jesus ensinou, a grande maioria dos líderes se comportam como se o reino de Deus estivesse restrito ao perímetro da sua congregação ou do seu campo, como se usa hoje. Esses líderes se limitam apenas ao seu próprio aprisco. E essa visão de aprisco é a visão para quem se interessa apenas, como diz o ditado popular, ou que olha apenas para o próprio umbigo. Essa não é a visão que Jesus nos ensinou, não foi a visão que Jesus propôs aos discípulos para que eles seguissem. A visão que Jesus propôs aos discípulos e que, consequentemente, propõe a nós é a visão do reino. É a visão que enxerga além dos limites da congregação, a visão que contempla os confins da terra. Ao afirmar que ele tinha outras ovelhas que não estavam naquele aprisco, Jesus deixa claro que a igreja deve se empenhar com esforço máximo, com o emprego de todos os seus recursos na evangelização. Dessa forma, Jesus também deixa claro que não há relação entre conhecimento de Deus e desinteresse pela evangelização. Há quem diga que conheça a Deus, mas é completamente apático, totalmente desinteressado pela pregação do Evangelho. Esses, portanto, falam mentira ou faltam com a verdade. Não há relação entre conhecimento de Deus e desinteresse pela pregação do Evangelho. Quem conheceu Jesus de perto, ou os que conheceram Jesus de perto, uma certa vez afirmaram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e conhecido, que temos ouvido, que visto e ouvido, melhor dizendo. Portanto, não há relação entre conhecimento de Deus, ou conhecimento de Cristo, ou conhecimento da palavra, e desinteresse pela evangelização. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Quem faz isso está faltando com a verdade. Paulo ouviu a voz do Senhor, foi chamado pelo próprio Cristo e com ele teve experiências extraordinárias. Diante de tudo que viu e ouviu e pelo chamado que recebeu, Paulo chegou a uma conclusão tão impressionante que afirmou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Portanto, querido, não existe qualquer relação entre conhecimento de Deus e desinteresse pela evangelização. Ao ensinar que a visão que deve nos orientar é a visão do reino, Jesus deixa claro que nós não podemos nos prender, nos limitar ao próprio aprisco ou aos limites congregacionais.
Porque este tipo de visão, ela é limitada, como dissemos, ela é exclusivista e ela leva os que a seguem a pensar que apenas quem está no próprio aprisco servem ou defendem o reino de Deus. Todavia, a verdade é que fora do nosso aprisco também há pessoas que combatem a serviço do reino. Uma certa feita, os discípulos disseram a Jesus que viram um homem expulsando o demônio no seu nome. E como ele não era do aprisco dos discípulos, eles o proibiram. Todavia, Jesus reprovou a atitude dos discípulos, deixando claro que o reino de Deus é muito maior do que nós enxergamos ou podemos enxergar. O reino de Deus não está restrito a um aprisco. Deus não fica refém de um profeta, de uma igreja ou de um ministério. Portanto, essa história de igrejas arrogando para si o título de única, de exclusiva, de que apenas ela fala a verdade e quem está fora dela está condenado à perdição eterna, isso é balela, isso é conversa de homem. Olha lá se isso não é conversa de gente possessa pelo demônio. Deus não fica refém de um profeta, Deus não fica refém de uma igreja ou de um ministério. Quando Elias disse que ele era o único, Deus disse para Elias, eu preservei 7.000, e além de preservar 7.000, Deus disse a Elias, eu tenho à altura para te substituir. Portanto, o reino de Deus não está limitado a um aprisco, seja lá qual for esse aprisco, seja a maior denominação do Brasil, do mundo, seja qual for a igreja, a cor, o nome, o reino de Deus não está restrito a um aprisco. Quando o profeta arroga para si o título de exclusivo, ele é passível da lição que Balaão aprendeu. Ao se julgar absoluto, Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse com ele para ele saber que Deus não é ou não fica refém de um profeta. Por que devemos seguir a visão do reino, nos orientar pela visão do reino e não pela visão do curral? Porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é invisível. Ela não tem rótulo nem cor denominacional. As denominações atendem o reino de Deus, mas o reino de Deus não está limitado, restrito a uma denominação. A única cor que marca a igreja de Cristo é a cor do sangue de Jesus. Sangue que a remiu e que a lavou. Portanto, querido, não se deixe prender ou não se prenda à visão de curral. Siga, seja orientado pela visão do reino. Dessa forma, você não será apenas uma bênção, mas um canal de bênção. A sua vida, você não será apenas abençoado, mas você se tornará um canal de bênção, um instrumento a serviço dos interesses do reino. Ao contrário disso, aqueles que se prendem à visão de curral servem aos seus próprios interesses. Como dissemos, enxerga apenas o próprio umbigo, o que não atende, o que não condiz com o que Jesus ensinou. Portanto, querido, que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe e que Deus nos dê a graça de nos manter orientado, caminhando sobre a visão, ou segundo a visão do reino de Deus. Desta forma, certamente, o nome do Senhor será glorificado e o reino de Deus ganhará. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o próximo, se assim Deus nos permitir.